Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia Boy, sou advogada, sou especialista em direito penal e aqui no canal nós vamos tratar sobre o direito penal de uma forma mais simples, de uma forma que você, estudante de direito ou até mesmo operador do direito, consiga entender com mais clareza o direito penal. Mas o que é o direito penal? O direito penal, ele é o ramo do direito que define o que é crime e as suas punições. O direito penal, ele veio para tutelar o bem jurídico, como propriedade, segurança, liberdade e a vida. Como nós sabemos, o direito ele está numa constante mudança e não seria diferente no direito penal. O direito penal ele possui duas finalidades importantes e uma delas é proteger o bem jurídico tutelado. Ele protege valores essenciais à sociedade. Como eu já disse, liberdade, a vida, propriedade são um dos exemplos. Como eu falei que a sociedade está em constante mutação, às vezes acontece de algum valor cair no desuso. Como, por exemplo, nós tínhamos o crime de adultério. Hoje em dia, não tem mais valor para a sociedade. Então, ele foi abolido do nosso Código Penal. A outra finalidade do Código Penal é a repressão e prevenção contra o crime. Além dele aplicar uma sanção, ele também tem a intenção de desestimular o agente de cometer algum ilícito. Ele coloca penas para demonstrar para aquele agente que se ele cometer aquele ato ilícito, ele vai ter uma punição. Então, ele é repressivo e preventivo. O nosso Código Penal ele é regido por seus princípios. E um dos princípios que, ao meu ver, é o princípio mais importante, é o princípio da legalidade. Porque ninguém pode ser penalizado se não houver lei. Você não pode ser penalizado antes desse ato virar crime. Até porque a lei ela só retroage para beneficiar o réu e não para prejudicar o réu. Então, por exemplo, vamos dizer que hoje usar roupa preta não é crime, mas amanhã fica definido que usar roupa preta é crime. Eu não posso ser punida pelo ato de hoje, se usar roupa preta virou crime só amanhã, vamos dizer assim. Então, você só pode ser punido por aquilo que é crime. Depois que virou crime, aí você pode ser punido. Ou seja, amanhã que vai entrar em vigor a lei que roupa preta é crime, se eu usar roupa preta amanhã, aí sim eu posso ser punida, não hoje. Outro princípio importante é o princípio da culpabilidade, ou seja, só pode ser punido o agente que cometeu o crime se ele tiver culpa ou dolo. A culpa ele tem que ter agido por negligência, imprudência ou imperícia. E o crime tem que ter a modalidade culposa, porque se não tiver previsão da modalidade culposa, ele não cometeu crime nenhum. E o dolo é aquela vontade do agente em cometer o crime. Por exemplo, eu quero matar meu inimigo, então eu tenho dolo de matar meu inimigo, eu vou lá e mato ele. Então, o princípio da culpabilidade só pode ser punido o agente que cometeu o crime por culpa ou dolo. Outro princípio é o princípio da proporcionalidade. O que é esse princípio? A aplicação da sanção, ela tem que ser proporcional ao crime que eu cometi. Ela não pode ser desproporcional. Por exemplo, eu furtei uma bolsa e sou condenada a 30 anos. A pena ela é desproporcional ao crime que eu cometi. Então, deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade. Nós temos também o princípio do bis in idem, ou seja, uma pessoa ela não pode ser processada duas vezes pelo mesmo fato. Quando ela é processada duas vezes pelo mesmo fato, causa uma insegurança jurídica. Então, se ela foi processada, por exemplo, pelo crime de homicídio que matou Joãozinho, não pode novamente ser processada por aquele ato, porque senão nós teremos uma insegurança jurídica. E o direito ele não quer
que tenhamos insegurança jurídica. Ele tem que ter segurança jurídica. Nós temos o princípio da insignificância ou então o princípio da bagatela. Esse princípio é quando a conduta do agente não é grave, então descaracteriza o crime, mas tem que ter mínima ofensividade ao bem jurídico, tem que ter mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Mas o que seria isso? Por exemplo, a pessoa furta uma galinha, uma granja com 20 mil galinhas. Uma galinha não vai fazer falta para essa granja. Mas agora que essa mesma pessoa furte uma granja com 3 galinhas e que é a subsistência dessa pequena fazenda. Uma galinha vai fazer falta, que essa fazenda vai ficar com 2. Então, não tem mínima ofensividade da conduta. Outro exemplo, a bagatela ela não pode ser aplicada no crime de roubo, porque tem periculosidade. Por exemplo, para pegar essa galinha, o agente taca uma pedra no trabalhador que está ali naquela fazenda. Houve um grau de periculosidade. Então, a bagatela ela não vai ser aplicada. Esses princípios garantem que o direito penal seja aplicado de uma forma mais justa e equilibrada, para que o Estado não haja com abuso na hora de aplicar a sanção ao agente que cometeu o ilícito penal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu trarei conteúdos similares a esse, de uma forma mais simples, mais objetiva, para que nós possamos entender o direito penal. Muito obrigada!